Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, antes de eu estar começando a minha pregação, eu gostaria de dizer que se você não é inscrito no meu canal, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Porque assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para vocês fecharem os seus olhos, para que eu possa estar fazendo uma oração por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez eu me apresento diante do Senhor e mais uma vez eu coloco na sua mão a vida de cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, a tua palavra diz em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Jesus nos libertou e que nós não devemos nos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida que nós tínhamos antes. É por esse motivo que eu te peço que se tem alguma pessoa que está presa a algum deleite, alguma fraqueza carnal, algum deleite e prazer da carne, que o Senhor venha estar libertando agora em nome de Jesus. Ilumine os seus corações e essas pessoas nas veredas da vida eterna e não permita que elas venham estar se voltando às cadeias que outrora os prendiam. Liberte eles do pecado, nos liberte de tudo aquilo que não agrada a ti e façam que essas pessoas cresçam a tua imagem e semelhança, ou que onde quer que elas forem, elas venham ser fontes de bênção, que elas venham ser fontes de luz e que elas venham estar levando o teu santo e bendito nome para aqueles que não te conhecem ainda. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei pregando e lendo sobre o livro de Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo do 1 ao 15, que diz assim: Exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Conheis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Só até aqui. Então, irmãos, novamente, como diz aqui em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E nós não devemos nos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida que nós tínhamos antes. O que Deus está nos ensinando? Uma vez que nós vamos para Cristo, o Espírito Santo ele começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a mudar a nossa natureza. Aquilo que nós gostávamos, que era o pecado, nós começamos a odiar. A gente começa a odiar o pecado e tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele começa a trabalhar no nosso coração. Ele limpa o nosso coração dos deleites da carne. Ele tenta nos santificar. Então vai ter a obra de mortificação dos apetites da carne. Então o Espírito Santo nos dá um dos frutos que ele nos dá é o domínio próprio. Então o domínio próprio nós podemos controlar as nossas vontades. Então nós começamos a servir a Deus. O
o Espírito Santo ele começa a trabalhar na nossa vida. E ele nos dá disciplina, ou seja, ele nos dá domínio sobre o nosso pecado. Ele nos dá disciplina sobre o nosso corpo. E o que é que o apóstolo Paulo estava exortando aqui aos Gálatas? Gálatas, uma vez que vocês já foram libertados, não volteis, não retorneis ao jugo de escravidão que antes vos prendiam. Então o Espírito Santo de Deus, ele já nos libertou. Então nós não podemos deixar nenhum pecado nos prender. Ou seja, nós devemos andar em santidade, obedecendo os ensinamentos e os mandamentos da palavra de Deus e buscarmos andar em santidade. E se temos algum vício, alguma fraqueza que nós não conseguimos nos libertar dela, se nós temos algum vício, alguma fraqueza que nós não conseguimos nos libertar dela, nós devemos estar orando. Então nós devemos estar pedindo a Deus para estar nos ajudando a mortificar e a ter domínio sobre esse prazer carnal, sobre esse pecado. Então Deus, com o seu incrível misericórdia e com o seu incrível poder, ele nos ajudará com as nossas fraquezas. E aqui Deus ele nos ensina para os Gálatas. Gálatas, Jesus já os libertou. Não deixa nada prender vocês. Não deixa nenhum pecado que seja, por menor que seja, prender vocês. Ou seja, tudo aquilo que nos afasta de Deus, o pecado, qualquer vício ou desejo da carne que vem estar nos afastando de Deus, nós devemos estar mortificando ele. Ou seja, qualquer desejo maldoso que tem no nosso coração, alguma coisa que nos afaste de Deus, nós devemos estar mortificando. E Deus, ele também estará nos honrando. E nós vemos aqui também Gálatas, irmãos, que estavam inquietando os Gálatas, como nós podemos ver. Mas que nós devemos fazer? Nós devemos ser, como diz aqui no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que nós devemos ser? Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós devemos dar bom testemunho. Então, se alguém nos dá um soco, nós devemos oferecer outra face. Se alguém nos mandar andar uma légua, nós devemos andar duas. Então Deus ele nos ensina que nós não devemos estar nos vingando ou devemos sentir raiva ou algum sentimento de ira dentro do nosso coração por alguma pessoa que nos aflige. Mas Deus ele nos ensina, o próprio Jesus, ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros assim como ele mesmo nos amou. Sendo assim, independente de quem é que esteja nos perseguindo ou esteja tentando nos inquietar, nós ainda devemos amar essa pessoa, não é verdade? E nós não devemos ligar para nenhuma afronta. Devemos lembrar que tudo está sob o controle da mão de Deus. Então, mesmo que nos persigam, nos xingam, mesmo que nos caluniam, nós devemos continuar confiando em Deus, pois Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas e ele nos ajudará com essa situação. Então não devemos nos estressar ou perder a nossa paz, mas devemos confiar em Deus que ele terá sempre a melhor solução. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.